Cresci sem meu pai. E agora? Eu não sei bem como foi a sua vida, mas crescer sem seu pai traz algumas consequências boas e ruins. Consequências ruins que delas podem se transformar em coisas boas. Seu pai não foi uma pessoa presente. Não sei se ele morreu, se ele foi embora, se ele não foi responsável, se ele não te amou de verdade. Eu não sei o que aconteceu. Mas a falta do seu pai cria um espaço no seu coração. Um espaço que pode te tornar uma pessoa mais responsável ou mais irresponsável. Mais responsável por muitas vezes querer mostrar que você é capaz, que você é precioso, que você é habilidoso, que você é uma pessoa que tem, que tem valor. Querer mostrar esse valor. Às vezes você quer mostrar esse valor para pessoas próximas de você, quando na verdade você quer mostrar para seu pai, mostrar que você consegue fazer. Mas tem gente que se torna muito irresponsável por não ter aprendido a ter responsabilidade com o homem, com o pai. Então acaba que tudo é tratado com desleixo, tudo é tratado com muito desdém, ou sem a devida atenção que deveria ter. E esses extremos de responsável e irresponsável é apenas o menor dos fatores. Crescer sem o pai traz um espaço tão grande no coração que afeta diretamente com a forma como a gente se vê. A gente pode ter sido, ou você pode ter sido criado pela sua mãe, ou pela sua tia, ou por um avô, mas não ter tido uma família funcional, que é o caso de um pai e uma mãe que se amam, que desde pequeno você vê o amor deles, o respeito um com o outro, cria algumas faltas. E essas faltas, elas vão gerando diretamente, atingindo a nossa identidade, que é a maneira como a gente se vê, não mais do que isso, é aquilo, a convicção que tem dentro de nós de quem a gente é. E saber quem você é muito importante, altamente importante. Quando Jesus está ali no deserto e Satanás vai tentar Jesus, ele começa a tocar nas áreas mais importantes, eu diria sensíveis de Jesus. Ele começa a questionar Jesus: se tu és mesmo filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então ele não diz se você é mesmo poderoso, se você tem mesmo aí um poderzão, se você é o cara, coisas que tem a ver com ele. Mas ele diz: se você é filho, se você é filho, então faz. E se você já foi aí de uma escola e você já teve alguns amigos, você sabe que quando alguém queria que você fizesse alguma coisa, principalmente se você é menino, homem, ele justamente fazia a psicologia reversa. Ele falava: acho que você não dá conta de fazer isso bem, não. Vamos ver mesmo, né? Acho que você não, você vai amarelar. Vai lá falar com ela, você não tem coragem. E essa psicologia reversa era justamente para mostrar, né? E o diabo faz isso, ele faz exatamente isso com Jesus. Se você é mesmo, prova para mim. E ele toca na área mais importante, que é a filiação, saber de quem ele é filho, né? Não sei se você já passou por isso, mas quando criança, ou no dia das mães, ou no dia dos pais, você tinha que fazer um desenho. Nesse desenho você tinha que desenhar o seu pai ou a sua mãe, dar esse desenho para ele. Não sei se você se lembra de algum momento, mas talvez você não tinha um pai ou uma mãe para poder dar esse desenho. E aí você teve que dar para outra pessoa, ou não fazia sentido nem mesmo desenhar. Tudo isso foi marcando sua vida, foi marcando sua história. E foi definindo boa parte de quem você é hoje. Talvez você teve que pegar alguns pedaços e juntar e ver o que saía. Sabe, minha esposa, ela tá fazendo um suco. E aí ela, muitas vezes, no suco que ela faz, se for um suco verde, ela vai pegando um monte de coisa, vai juntando e vai ver o que dá. E às vezes, não que isso seja ruim no caso dela, mas às vezes no nosso caso é ruim, porque a gente vai pegando os pedaços, os fragmentos do que a gente pode ser ou do que a gente é e vai tentando entender para que a gente virou o mundo. E muitas vezes a gente não entende, não encontra. E é por isso que o pai é responsável por dizer quem a gente é. Ele é responsável por dizer: você é amado, você é importante, você é valoroso, você é responsável. Filho, olha só como se faz isso. O pai é um modelo. E se você cresceu sem esse modelo, sem esse referencial, então você tem uma grande chance, uma grande oportunidade de se sentir uma pessoa altamente amada e filha ou filho, se você conseguir se esforçar
e se entregar e aceitar a Jesus. Porque Jesus, ele é o modelo perfeito de filho. Quando ele desce as águas do batismo, uma voz sai do céu e diz: este é o meu filho amado, nele eu tenho meu prazer. E todas as vezes em que nós saímos de criatura para filhos, porque todo mundo que nasce é uma criatura, mas todo mundo que se rende a Deus se torna filho, que aceita Jesus. Porque aceitar a Jesus não tem a ver com ir ou não para o inferno. Aceitar Jesus tem a ver com aceitar ou não se tornar parte da família de Deus. Porque Jesus, ele é o primogênito entre muitos irmãos. E você pode ser um irmão. E quando a gente aceita Jesus e a gente se torna parte, membro da família de Deus, então agora você recebe o Espírito de Deus, que torna você parte da família. E Deus para de ser uma pessoa distante, um pai distante, como você talvez teve, e ele se torna um pai presente. E o que isso significa? O que isso muda de verdade? Isso não muda só num aspecto invisível. Isso muda de verdade na sua vida. Isso não é uma metáfora, é uma realidade. Deus começa a ser o seu pai. Tudo ao seu redor começa a acontecer de uma maneira onde você enxerga o cuidado, o carinho, a honra que Deus te dá, a atenção que Ele te dá. E quando você busca Deus, Ele começa a aparecer ali na sua vida de uma maneira tão palpável que toda a falta que você teve é preenchida. E é por isso que as suas faltas se transformam em uma grande oportunidade. E talvez outros que tiveram uma família funcional não tenham. Eles não têm a mesma oportunidade que você, porque você era um órfão e você agora é um filho. E como filho, você pode conhecer todo o espaço do seu ser preenchido pela plenitude que Deus, o Pai, é para mim e para você. Então, não condene seu pai, perdoe-o se você não perdoou, perdoe sua ausência, perdoe os erros dele, perdoe-o, porque não perdoar é como se você estivesse bebendo um veneno esperando que outra pessoa morresse, e eu acho que isso não é inteligente, né? Então, perdoe. E se você já perdoou, então foque agora em construir um relacionamento com Deus, o Pai. Sabe, o Pai, ele é presente. O Pai, o Senhor dos Senhores, ele dá atenção para mim, para você. Atenção que talvez quando bebê você queria ter. Alguém para poder bater palma quando você andou pela primeira vez. Ou quando você fez o seu primeiro desenho, a sua caligrafia. Sabe, quando você era bebê e você começou a montar os seus brinquedos e você criou algo diferente. Ou quando você organizou sua mochilinha e você queria um pai ou uma mãe, principalmente o pai, se você não teve, para poder sorrir com você, parabenizar você e enfatizar em você, sabe, dar ênfase ao filho organizado, ao filho amado, ao filho protegido que você é. O pai ele tem que dar proteção, direção, e o pai ele tem que dar consolo, conforto. O pai tem que proteger, o pai tem que direcionar, o pai tem que confortar. Isso faz toda a diferença. E o Pai dos céus, ele se revelou não como Deus que queria sangue, como as divindades assim são entre os pagãos, entre as nações, mas ele se revelou como o Pai. O Pai que o pecado teve que ser limpo a partir do sangue de um homem inocente. Porque somente sangue pode purificar sangue. E Jesus fez isso. O nosso irmão mais velho. Ele fez isso para nos revelar o Pai. E ele nos deu uma oração. Pai nosso que estás nos céus. Porque o Pai dele, agora ele chama você para ser o Pai nosso. O nosso Pai. Ele está chamando você para fazer parte da família. Então, se você cresceu sem o Pai, você tem a chance de conhecer a Deus como um Pai perfeito que você nunca teve. E se sentir totalmente satisfeito com isso. Se você chegou até aqui, envie esse vídeo para alguém que você sabe que cresceu sem o Pai. Talvez esse vídeo pode mudar a vida de alguém. Então curte aqui, se inscreve aqui e comenta aí o que você achou.